Campeão com todos os méritos, um time sólido, consistente, que sofreu apenas um gol na competição inteira e o Tite nem estava no comando quando o Flamengo levou esse gol, estava jogando lá com o Sub-20, com a base, enfim. Flamengo campeão da Taça Guanabara, venceu por 3-0 ontem, só golaço. Arrascaeta, Pedro, Léo Pereira também vivendo grande fase. Quem para esse Flamengo, hein, Bruno Prado? O Flamengo fez uma boa primeira fase aí de Campeonato Carioca, né? E foi o melhor time, levou a Taça Guanabara e mostra evolução, independente da qualidade dos adversários do Campeonato Estadual. Foi um Flamengo que mostrou consistência, foi crescendo ao longo da competição. O Tite chega no finalzinho do ano passado e agora, esse ano, ele inicia a temporada e é um time que tem características do trabalho do Tite. Essa questão defensiva é sempre uma questão importante nos trabalhos dele. E o Flamengo no ano passado tomava muito gol de times fracos, inclusive. É por isso que, mesmo com adversários mais fracos no estadual, isso é uma evolução, claro. O Flamengo ano passado tomou gol do Maringá, tomou gol do Alcas, tomou gol do Nublense, tomou gol de um monte de time fraco. E no estadual não fez uma campanha tão tranquila assim. Ele ficou em terceiro lugar na primeira fase. Ele ficou atrás do Fluminense e do Vasco. Aí ganhou a semifinal do Vasco e perdeu a final do Fluminense. Então, é um Flamengo que tem qualidade no seu elenco, melhorou coletivamente, melhorou defensivamente e tem jogadores muito bons lá na frente para decidir jogos. Arrascaeta, Pedro, enfim, tem ainda no banco o Bruno Henrique, que ontem foi titular, tem um Gabigol no banco, que em algum momento pode ajudar o Flamengo. Enfim, é um time que tem tudo para ter um ano bem melhor do que 2023. Não tem como você garantir títulos, mas que esse time vai brigar em todas as competições, porque vai perder muito pouco, né? É um time que, como é costume também nos times do Tite, vai perder muito pouco. Então é um Flamengo que volta a ser muito forte e muito competitivo. Qualidade não falta. Agora é um jogo coletivo bem melhor, questão de relacionamento com o treinador também, que foi um problema ano passado, também não parece que terá nenhum problema com o Tite, que normalmente tem também essa boa gestão de elenco. Então é um Flamengo que, dentro do que é o normal nos últimos anos, é candidato em todos os campeonatos que vai disputar. Mauro César, a sua avaliação desse título do Flamengo, a vitória por 3-0 contra o Madureira no Maracanã. E dá para medir a força desse Flamengo pela Taça Guanabara, Mauro? Assim, a Taça Guanabara, né, até eu noto que sempre gera muita discussão toda vez que tem a Taça Guanabara, né? A Taça Guanabara, é preciso as pessoas entenderem um pouco a história. A Taça Guanabara foi criada em 65. Poucos anos antes, o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, quando Brasília surgiu. E naquela época não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha a Copa do Brasil, não tinha Supercopa, não tinha Recopa, não tinha... A Libertadores só tinha um representante, que era o campeão do país, lá, o time que ganhasse, no caso, a Taça Brasil, né? Ou depois o Robertão, enfim. Eram outros tempos, né? Os times jogavam dentro dos estados. O campeonato estadual durava até mais da metade do ano. Ficavam jogando... O Carioca tinha 3 turnos. Até 3 turnos e um quadrangular final. Então, o negócio interminável. Era muito diferente. Esse brasileiro de 38 rodadas, nada disso existia. Então, era um outro momento. Aí foi criada a Taça Guanabara. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro virou estado da Guanabara quando Brasília passou a ser a capital federal, capital do país. Isso muda em 74, quando aí o estado do Rio de Janeiro incorpora o estado da Guanabara como sua capital. Aí passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo. E a Taça Guanabara já existia desde 65. Aí, em 72, ela foi incorporada pelo Campeonato Estadual, passou a ser o primeiro turno, ou seja, como tinha 2, 3 turnos, o primeiro turno dava ao campeão a vaga na final e automaticamente ele levantava esse troféu. O troféu já tinha uma história, já tinha sido criado há 9 anos e era desejado, tudo mais. Repito, numa época em que você disputava torneios regionais, né? É só lembrar que em 77 o Corinthians foi campeão paulista e é um dos maiores títulos da história do Corinthians, porque não ganhava 23 anos. Se chegar qualquer corintiano e perguntar o que é mais importante, para os corintianos foi mais importante do que, por exemplo, o brasileiro de 99, que foi um bicampeonato. Foi muito mais festejado. Mas muito mais os festejado. Mais velhos, 77 é mais importante que o Mundial. Exato. E é uma virada do clube, aquele 77. Sim, porque foi assim, e 77 tem até tem alguns requintes de crueldade, né? Em 76 chega na final do Brasileiro, perde para o Internacional. E depois daquela história da invasão corintiana com o Fluminense, mas perde a final.
Em 74 tem a final com o Palmeiras, 1-0 gol do Ronaldo. O estádio com muito mais corintianos no Morumbi do que palmeirenses. E o primo do Tostão, né, o Ronaldo, faz o gol único do jogo. O Corinthians perde o título para o Palmeiras na final. O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro, 72, 73, bicampeão e tudo mais. Então, foi um período difícil. Aquele título foi super importante. Então, a Taça Guanabara ela foi criada numa outra época e ele foi mantida. Vão acabar com a Taça Guanabara? Deixa lá agora. Ela não tem relevância praticamente nenhuma hoje, óbvio. Acho até que o Flamengo tratou como deve ser tratado. Levantaram o troféu, comemoraram, ganharam as medalhinhas e tudo, muito obrigado e tchau. Mas você não viu o jogador chorando, ganhei a Taça Guanabara, que emoção, não teve nada disso. Foi uma postura que eu considero assim, sóbria, sem desprezar o prêmio, que seria também uma coisa pedante, você ganha um troféu, isso aqui não vale nada, joga no lixo. Não. Trataram ali com o devido respeito, mais ou menos como alguns times europeus tratam o Mundial de Clubes. Diga-se de passagem, é mais ou menos assim, sem exagero, né? Eu já contei aquela história de 2019, lá no Catar, ninguém me contou, eu vi, os jogadores do Flamengo passavam na zona mista, conversavam com jornalistas, a gente entrevistava os caras, os do Liverpool estavam no campo ainda, porque tinham sido campeões, ficaram mais tempo no campo. De repente o Henderson, que foi jogar depois na Arábia Saudita, que era o capitão do Olho, passa com o troféu de campeão do mundo na mão. Eu sempre comparo aquele cara que vai no supermercado, faz uma compra, né? E sai com uma sacolinha carregando. Ele estava carregando um troféu que se fosse o Flamengo que vencesse, os caras iam passar beijando o troféu, se abraçando, mostrando para os câmeras ali, para os fotógrafos que estavam na zona mista. Porque para eles aquilo não tinha a mesma importância. Assim, cumprimos uma obrigação, não perdemos para o time sul-americano, que seria para a gente uma vergonha. Ganhamos aqui e tal, vamos jogar a Premier League, que é o que interessa, né? Champions League de novo e tal, tentar ganhar, isso que é isso. A Taça Guanabara, ela tem um peso pequeno. Então, acho que o time tratou da maneira correta e tudo, com respeito ao troféu, mas sem exageros, né? A própria torcida, né? É campeão, mas um gritinho bem tímido ali, porque não é para mais do que isso também, não. Até porque esses caras têm uma dívida enorme com torcedores, que ano passado eles protagonizaram uma temporada ridícula, né? E no ano passado o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, até foi mais festejado. Até se discutia o primeiro título do Diniz, né? Vale ou não vale? É um troféu, ele ganhou um troféu. Depois ele ganharia mais 3. Ganhou depois o Carioca, a Libertadores e agora a Recopa Sul-Americana na semana passada. Então... Foi um gol do Pirani contra o Flamengo. Isso, um chute até meio enviesado ali, meio torto. A bola entrou no contrapé do Matheus Cunha, que era o goleiro. Foi uma virada do Fluminense, 2-1 no Flamengo. Então foi um Fla-Flu. Então foi até mais comemorado. O Fluminense está há muito tempo sem ganhar nada. Ficou aí uma década sem ganhar um título relevante. Voltou a ser campeão justamente no ano passado. Então, se a Taça Guanabara ela tem ali a sua história, valeu, uma taça a mais, você coloca lá na sala de troféus e acabou. Agora, o time evoluiu, né? E aí eu gosto de usar os clássicos como referência. Se você pegar Flamengo e Vasco, o Flamengo correu riscos, Léo Pereira salvou 2 bolas que iam entrando. Foi um jogo difícil para o Flamengo, o Vasco teve chance, o Flamengo teve chance também. Contra o Botafogo, um jogo horroroso, os dois jogaram muito mal, o Flamengo vence com o gol do Léo Pereira de cabeça no final, mas não fez uma boa partida, foi uma partida muito ruim, e o Botafogo teve chance também. Mas nos últimos jogos, inclusive no clássico com o Fluminense, que em tese é o adversário mais difícil, né? No campeonato, o Flamengo venceu jogando bem, o Fluminense não teve nenhuma chance de gol sem jogada criada. Teve um chute do Alexandre e uma falta que horas bateu, mas nada. E mesmo os pequenos não estão criando mais chance. Os pequenos chegavam, Volta Redonda, algumas jogadas mandou bola na trave. Ontem teve uma chance lá do Badureira, mas já no final do jogo ali, uma bola alçada, que foi escorado na direita, até o Rossi estava na bola. Então o time está cedendo muito pouca oportunidade aos adversários, está criando, o De La Cruz está muito mais à vontade, o Arrascaeta está mais inteiro, consegue jogar as partidas inteiras. Ontem ele saiu durante, mas você vê que ele não sai extenuado, ele sai porque aí o técnico faz uma gestão ali de minutagem, aquela coisa toda, e fica rodando o elenco, mas ele está aguentando o jogo e está jogando muito, muito melhor, muito bem. Mas é claro que tudo isso é uma pré-temporada, é um período de preparação. Mas o time já adquiriu durante essa Taça Guanabara uma cara, uma forma de jogar, a torcida já está entendendo como funciona, não toma gol, né? Assim, não toma gol e não cede muita chance, é importante frisar. Às vezes você tem um time que não toma gol há vários jogos e o goleiro brilha em todas as partidas. O Rossi não tem feito muitas defesas, né? Ele tem trabalhado bem pouco. E o Pedro, que é o centroavante, tem 10 gols em 10 jogos. No estadual, 8 gols em 8 jogos, né? Ontem, inclusive, com um gol que foge até aquela ideia do centroavante passivo, que fica esperando a bola chegar. Ele intercepta uma bola mal atravessada em frente à área do Madureira, de cabeça ele consegue interceptar a bola, na sequência, na saída do goleiro Mota, ele manda para o gol. E depois o Léo Pereira fez um gol de falta, que é uma coisa raríssima, até muita gente ficou associando ao Zico, porque hoje é aniversário do Zico, né, 71 anos, é Natal, dizem os rubro-negros.
E ontem o Léo Pereira bateu uma falta ao estilo do Zico, né? Muito bem cobrado, coisa raríssima nesse Flamengo, que tem pouquíssimos gols de falta. O último tinha sido marcado pela Arrascaeta ano passado contra o Atlético, naquele jogo que o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli. Foi o primeiro gol, foi o gol de empate naquela oportunidade lá no estádio Independência. Então acho que foi uma boa Taça Guanabara do Flamengo, bom primeiro turno. Agora não tem mais experiência, não tem mais teste. Vai ter que enfrentar aí adversários em mata-mata, né? Entra com uma vantagem na semifinal, regulamento bizarro também, que dá vantagem na semifinal, mas não dá vantagem na final. É esquisito isso, ano passado também foi assim. E agora vai esperar os jogos de hoje, né? Tem o Vasco contra a Portuguesa, tem o Volta Redonda contra o Nova Iguaçu, né? E o clássico entre Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo, jogando no Maracanã. Então o Botafogo não depende dele, o Botafogo precisa vencer o Fluminense e secar o Vasco, né, para conseguir a classificação. E o Vasco, no momento, é o quarto colocado, mas as posições podem mudar em função desses resultados. E pode dar até um fla-flu. Se o Vasco vencer o seu jogo, o Nova Iguaçu vencer o seu jogo e o Botafogo derrotar o Fluminense, é provável, mesmo por um gol, que o Vasco tenha, aí empata em saldo e o Vasco pode ter mais gols marcados e superar o Fluminense, e aí o Fluminense pode ficar em quarto. Então, os jogos de hoje podem reservar alguma surpresa, né? E o Botafogo ameaçado de novo de ficar fora da semifinal, o que tem sido uma rotina, por sinal, né? O Botafogo, nos últimos 5 anos, só se classificou uma vez para a semifinal do Campeonato Estadual, mesmo depois de ver a SAF. E focado na Libertadores, até o John Textor tuitou ontem, vai entrar com o time reserva. Vamos para um rápido intervalo? Na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com Canelada para você. Seguimos na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha no YouTube já vai deixando o seu like. E estamos ao vivo também na TV Jovem Pan News, hein, galera? Estamos ao vivo com essa primeira edição do Canelada, mais tarde, às 18 horas. Daquele jeito que você já conhece, o segundo tempo do Canelada também aqui na TV Jovem Pan News. Flávio Prado. O Flamengo encerrou o jejum de títulos. Mauro, né? A Taça Guanabara não tem assim aquele peso, mas é um título importante para a confiança desse grupo do Flamengo, para a confiança do Tite, para deixar o time do Flamengo com o peito estufado para as competições, que aí sim, né, tem o peso, e o Flamengo entra na temporada buscando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O que falar desse título da Taça Guanabara, Flávio Prado? Olha, foi muito importante não ter perdido a Taça Guanabara, mais do que ganhar. Se o Flamengo perde essa taça, que não tem grande relevância, nem a Taça Guanabara, de novo, ano passado já não ganhou nada, esse ano não ganhou outra vez. Se ganhar só a Taça Guanabara também não ganhou nada, é a mesma coisa. Mas precisava ganhar até porque é o normal. O Flamengo, por exemplo, o que acontece com o Palmeiras em São Paulo, ele está muito à frente dos outros. Então o normal seria ele ganhar. E ele ganhou, ele cumpriu a parte dele. O time está melhor, o time está mais ajeitado, deve ser protagonista em todos os campeonatos importantes que disputar e passou por isso ganhar essa competição. Mas realmente é mais importante não ter perdido, porque daria mais bochicho do que exatamente ter ganhado. Nós estamos retornando à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp. Aí vou querer saber a opinião dos colegas sobre nesse início de 2024. Nós temos alguns números aqui. As campanhas das equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e o retrospecto defensivo dessas equipes em comparação a esse Flamengo do Tite. Agora sim, estamos de volta também pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas com Canelada deste domingo para você. Já pode colocar a arte na tela, você que nos acompanha com imagens pela TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque nós temos aqui o aproveitamento das defesas dos 20 clubes que vão disputar a Série A em 2024. O Flamengo tem a melhor defesa, 1 gol sofrido em 11 jogos. Aí vem o Fluminense, tem 8 gols sofridos em 11 partidas. Fortaleza tem 9 gols sofridos em 9 jogos. Grêmio 12 gols sofridos, Internacional 7, Juventude 9, Palmeiras 8 gols sofridos em 11 jogos. São Paulo 9 gols sofridos também em 11 partidas. O Vasco
11 jogos, 11 gols sofridos. O Vitória, 9 gols sofridos. Atlético Paranaense, 6. Atlético Goianiense, 8. Atlético Mineiro, 6. Bahia, 10 em 13 jogos. Botafogo, 10 em 12 jogos. Bragantino, 8. Corinthians, 14. Criciúma, 7. Cruzeiro, 7. Cuiabá, 9. Hoje, Mauro, é a melhor defesa do futebol brasileiro o Flamengo? Depois de tudo que protagonizou na última temporada, dá para falar que hoje é a melhor defesa do futebol brasileiro? É difícil falar isso porque enfrentam adversários diferentes, né? Então, a gente só vai ter essa resposta mais adiante, quando todo mundo jogar o Campeonato Brasileiro e começar aí a fase realmente mais pesada da temporada. O que pode dizer que, com certeza, é um time hoje muito mais seguro e que poderá, acho que é um forte candidato a ser assim, a melhor defesa do campeonato. Acho que sim. Não só pelo momento no campeonato, mas pelo perfil da sua comissão técnica, né? Os times do Tite são assim. Mas ano passado ele pegou ali o bonde andando no final do campeonato e não conseguiu colocar em prática aquilo que ele gostaria. Mas agora ele está conseguindo, quer dizer, o time claramente se organizou melhor. Você vê até o crescimento de jogadores como o Varela, que a torcida queria ver de longe do Flamengo, tudo, queria um outro jogador. Até acho que não precisa buscar mais adiante um lateral direito mais qualificado, mas num sistema defensivo que funciona bem, o cara entra ali e não compromete. Ontem o Vinha jogou a primeira partida como titular, jogou bem. Parecia que estava um tempão no clube, porque o sistema já funciona. Os jogadores já sabem como as coisas devem acontecer, né? E ontem o Vinha fez cobertura até do lado direito, né? Foi cobrir o outro lado, tal, interceptação, desarmou. Então, acho que é provável que o Flamengo seja, de fato, se não a melhor, uma das melhores defesas do campeonato. Tem tudo para isso, mas muito em função desse começo de trabalho e do perfil do treinador. Você não esperaria nunca isso, por exemplo, com o Sampaoli. Porque o Sampaoli é um time que não tem tanta preocupação defensiva, é um time que joga de uma forma agressiva e que se expõe mais. Tanto que o Sampaoli tem no currículo e vira e mexe, toma uma goleada. E no Flamengo não foi diferente, porque às vezes se expõem demasiadamente. Os times do Tite não, eles são mais protegidos. Não que sejam times defensivos, que seja retranqueiro, acho que não é isso. É a palavra que ele usa muito, né? Equilíbrio. Ele gosta de equilibrar. Não quero tomar muitos gols, mas não vou deixar de atacar. Arrojado como de outros treinadores, que são times que... Aliás, falando em time arrojado, o Osório foi demitido do Atlético Paranaense. Isso. Né? Eu estava lendo aqui os colegas da imprensa paranaense, né? A Monique Vilela, que cobre o clube, está escrevendo lá que, na conta dela, que o pessoal não gostou muito do estilo, que ele muda muito o time, ele muda o jogador de posição. Não sabiam, não? Não sabiam? Sabe, você fala assim, olha, o cara não se adaptou, os jogadores não gostavam dele, né? Entenderia, mas ela afirma na sua postagem que não, que era ótimo ambiente, mas que não gostaram muito. Pô, peraí, é como se amanhã, sei lá, o Botafogo, especula-se o São Paulo no Botafogo, não sei se isso vai acontecer. Se contratar o São Paulo, você sabe como é que é. Ele não vai falar muito com o Tiquinho Soares, não vai trocar ideia com o Eduardo, não vai conversar com... Não conversa, pô. Acabou de sair do Flamengo, a gente viu como é que é. E era no Santos, no Atlético Mineiro, enfim. Os caras contratam o técnico e depois se surpreendem com o perfil de um técnico que trabalhou aqui no Brasil, né? E que todo mundo conhece, sabe qual é o estilo do... O Santos, ele dava mais moral para os garotos da árvore, lembra dessa história? Do que propriamente para os jogadores ou para os ídolos do Santos, né? Tinha o Serginho Chulapa que ia acompanhar o treino, né? Ele dava mais moral para aquela galera, né? Para os torcedores mirins do Santos que tentavam de alguma forma acompanhar o treino do que para os jogadores, para as pessoas do dia a dia, né? O Sampaoli quando estava no comando do Peixe. E o Botafogo sem nenhuma pressa para definir o técnico também. A essa altura da temporada, o John Textor, o pessoal ali está falando que não tem. Ele era aqui do Bragantino, ele fez vários cursos na Europa, ele, não sei, não acredito que ele seja treinador, mas ele fez, na estrutura, né, trabalho da empresa, ele fez vários cursos, ele fez várias... se preparou muito, inclusive, na Europa. E aí, quando ele pediu demissão, o pessoal estranhou e tal. Aí ficaram meio bravos com ele aqui. Pô, usou todo o nosso curso para trabalhar em outro lugar e tal. O nosso porcário estava falando sobre isso. E agora vamos ver, de repente, se ele funcionar, pode ser, né? Pode ser que se dê uma chance a ele, não sei. Ô Flávio, um gol sofrido até aqui do Flamengo é a melhor defesa hoje do futebol brasileiro? Eu acho que você olhando individualmente está entre as melhores, a outra é do Palmeiras, até pela individualidade. Se você tiver um sistema bem feito e com os jogadores que o Flamengo tem, ela será uma defesa competente.
Mas se quer a melhor, a gente tem que realmente esperar antes de qualquer coisa, porque seria muito precipitado falar que em cima de um campeonato carioca você tem a melhor defesa do campeonato, então, do futebol brasileiro. Mas realmente é um time mais consistente do que era e vai tomar poucos gols. Sem dúvida nenhuma vai tomar poucos gols. Ô Bruno, e os uruguaios encaixaram bem nesse time do Flamengo, né? De La Cruz, o Matias Vinha, até o Varela, como destacou o Mauro, antes cornetado aí pelo torcedor, também parece que vem ganhando ali o seu espaço. O Arrascaeta nem precisa falar. Os uruguaios encaixaram bem nesse time do Tite. E você concorda que o Tite muitas vezes tem uma preocupação mais defensiva do que ofensiva, Bruno Prado? O Tite, ele gosta de ter defesas seguras, mas é um treinador que evoluiu muito ofensivamente já tem um bom tempo, né? Ainda existe, por parte de algumas pessoas, aquela imagem, o Tite é um treinador que os times dele só defendem, não conseguem atacar. Isso já há um bom tempo não é uma realidade, né? O Tite já dirigiu equipes que atacavam muito bem. O Corinthians de 2015 é o exemplo que todos mostram, e é verdade, é uma evolução do próprio Corinthians anterior, ali de 2011, 12, 13. Então, é um treinador que eu acho que equilibra muito bem o sistema defensivo com ofensivo. Para mim é o melhor técnico brasileiro, até com tranquilidade. E tem um elenco muito bom à disposição. Os uruguaios do Flamengo são todos jogadores de seleção, todos jogadores de Copa do Mundo. O Varela é um lateral que não tem essa característica de o tempo todo chegar no fundo, não é aquele lateral que ataca o tempo inteiro, é um lateral mais defensivo, que tem boa saída de bola. E a gente vê que essa questão da defesa do Flamengo, aí você inclui o Varela, o Léo Pereira já teve momentos que foi muito criticado, Fabrício Bruno, enfim, Ayrton Lucas, que é um lateral bem ofensivo, era uma questão mais coletiva do que individual, né? Individualmente todo mundo cresceu, quando o coletivo andou melhor, né? O Matias Vinha é um lateral com uma característica diferente do Ayrton Lucas, aí o Tite pode variar de acordo com o jogo, com o adversário. Então é um time muito forte individualmente, que coletivamente está bem, e aí as individualidades vão crescer. Em algum momento parecia que o Léo Pereira era um péssimo zagueiro. Muito provavelmente porque as coisas não estavam funcionando bem no coletivo. E aí, individualmente, estoura no zagueiro, estoura nos jogadores. Agora, com um time melhor, o Léo Pereira chega a ser... Alguns até cogitam que ele poderia ter sido convocado para a seleção brasileira. Então, o Varela é a mesma coisa. Antes era um cara muito contestado, agora é um titular ali na lateral direita e ninguém está contestando o Varela. Então, que o Flamengo tem ótimos jogadores individualmente, mas que se o coletivo não funcionar, eles não vão funcionar. E se o coletivo funcionar, eles vão crescer. Então é isso que está acontecendo. O momento que pode atrapalhar o Flamengo é Copa América. Se a gente tomar como base a convocação do Dorival, que levou o Ayrton Lucas, o Flamengo, por exemplo, ficaria sem lateral esquerdo na Copa América, perderia o seu lateral direito, perderia o meio-campo inteiro titular, hoje Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Isso pode ser um problema naquele momento. E como você falou, Léo Pereira, seleção brasileira. O Léo Pereira tá voando. Mas muito bem. Como você chegou a citar a seleção, Bruno, e eu sei que você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Já imaginou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Você havia sugerido esses dias no Bate-Pronto. Poderia ter. Seria uma baita dupla, né? Militão voltará assim que se recuperar, né? O Militão, assim que se recuperar, jogar 2, 3 jogos, ele vai voltar na primeira convocação. O Léo, não sei se terá essa oportunidade, mas ele está jogando muito bem, um bom zagueiro. Aliás, zagueiro canhoto tem bastante, né? Até alguns falaram, o Murilo do Nottingham Forest poderia estar na lista, não entrou, que é um zagueiro canhoto. Talvez não tenha entrado porque o Dorival levou outros 2 canhotos, né? E o Beraldo e o Gabriel Magalhães. E o Léo Pereira também é um zagueiro canhoto. Tem bastante, tem pelo menos 4 aí muito bons. Agora é 4 individual, né? Normalmente eu acho que é. Imagina os 2 no mesmo quarto. Qual seria o diálogo? Vamos conversar sobre o quê? Que maravilha. E a gente acompanhou essa semana a convocação do Dorival. O Dorival já está com o discurso dele, né? Ele tem um vocabulário. O Tite também tem o vocabulário dele, o titês, que ficou muito famoso. Vamos ouvir o Tite falando sobre essa vitória do Flamengo, a conquista da Taça Guanabara, porque pediram para ele uma frase para definir essa conquista, Tite. Ele fala, você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Equipe e solidariedade. Sabe por quê? Porque eu ia colocar o Matheus para jogar, o Matheus goleiro. E eu chamei e falei, Matheus, te prepara que eu vou te botar no jogo. Sabe por que eu ia botar o Matheus? Porque o Matheus teve a grandeza de não viajar conosco, abrir mão para ficar aqui, os 2 jogos.
os 2 jogos difíceis, sem ter uma equipe base, a equipe sub-20 está trabalhando, e ele coloca, professor, quero participar. Deixar de estar longe do técnico para não conhecê-lo, porque o ano passado tinha 3 goleiros, agora só tinham 2. Dele não participar dos jogos preparativos contra o Orlando e contra o Filadélfia. Não se apresentar para o técnico, não fazer a pré-temporada e ficar aqui, ele e o Heller trabalhando. Eu digo, esse cara merece, pela grandeza ele merece. Eu falei para ele, digo, te prepara que eu vou te colocar no jogo. Tem a grande chance de colocar no jogo. Chegou em determinado momento, ele se aproximou de mim e disse assim, professor, não precisa me colocar. Tá aí a palavra do técnico Tite. Flávio, esses números que a gente acompanhou agora do sistema defensivo e também de uma equipe que cria muitas chances, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro tem 10 gols em 10 jogos na temporada, também um número que a gente precisa destacar. Já dá para dizer que esses números são fruto do trabalho do Tite ou você acha que ainda está muito cedo para levantar a bola do Tite desse jeito, Flávio? Acho muito cedo. Pelo nível do jogo, tudo que a gente falar, nós temos que sempre lembrar, estamos falando do Campeonato Carioca. Mas acho também que é uma preocupação, eu não lembro que jogo do Flamengo que eu vi, que era uma preocupação muito clara de acertar o posicionamento do De La Cruz. Achar um posicionamento para ele condizente com o nível dele e que não atrapalhasse, entre aspas, aquele posicionamento que o Flamengo já tinha fixado. O De La Cruz se movimentou bastante e foi um jogador crucial naquela partida. E com o De La Cruz acertado, o nível do Flamengo sobe muito. O time do Flamengo já é um time com nível muito alto. E quando ele traz um jogador desse porte, que é um jogador que muda patamar de equipe, a coisa fica maior ainda. Então não é à toa que o Pedro recebe muita bola, não é à toa que o Pedro faz muito gol. Ele tem De La Cruz e Arrascaeta, entre outros, para abastecê-lo. Então eu entendo que esse tipo de crescimento do time vai acontecer com tranquilidade. Na medida que o Flamengo tiver mais jogos mais difíceis e com esses jogadores mais adaptados, nós vamos ver um time de um alto nível. Promete ser um time de um nível muito elevado esse do Flamengo. Ô Mauro, é um começo de trabalho do Tite ainda, apesar da conquista e apesar do que a gente tem visto aí do Flamengo em campo, mas dá para apontar o Tite, dá para destacar esse trabalho do Tite? Você acha que está cedo ainda para elogiar o trabalho do Tite? Porque até aqui o Flamengo vem com uma base muito sólida, muito consistente, defensivamente falando, ofensivamente também, criando muitas chances e não cedendo chances aos seus adversários. A sua avaliação do trabalho do Tite, Mauro? Eu acho que é um trabalho até aqui elogiável, né? É um começo de trabalho, evidentemente, né? Mas até aqui ele vai bem, ele conseguiu já... Como eu falei, durante o campeonato, até agora, você pegando os primeiros jogos e o final, tanto de comparação jogos contra pequenos como nos clássicos, você percebe uma evolução. A evolução é bem evidente. Muita gente acha que a saída do Gerson, que está com problema nos rins, né? Até fazer a cirurgia, ficar fora durante mais um bom tempo, aí, ao todo deve ser 2 meses o período de afastamento, que foi uma solução. Na realidade, a saída do Gerson fez com que o De La Cruz ocupasse um espaço um pouco mais livre, né? Mais centralizado, não tão preso ao lado direito. E eu acho que quando o Gerson voltar, a tendência é que ele vai disputar espaço ali, na ponta direita ali, como um meia pela direita, onde joga o Luiz Araújo. Imagino que o De La Cruz vai se firmar jogando nessa função. O Gerson estava jogando mais centralizado, vindo buscar a bola no meio dos zagueiros, fazendo a saída de bola, e acho que isso deve mudar. Imagino que o Tite, depois de encontrar essa formação que cresceu ao longo dessa Taça Guanabara, imagino que ele vai usar o Gerson de outra maneira. Agora, eventualmente também, ele não vai ter o De La Cruz, não vai ter o Arrascaeta, não vai ter o Gerson, porque os jogadores se machucam, tem suspensão, tem muitos jogos, então ele vai ter opções. Mas creio que aquela ideia inicial do time com 2 atacantes e 4 homens no meio campo, um deles fazendo mais do lado direito, ela deve ficar em segundo plano e quando o Gerson for brigar por espaço, eu acho que não vai ser naquela faixa que agora é ocupada pelo uruguaio, que dá muito mais dinamismo também ao jogo, né? Um jogador que tudo com ele é de primeira, ele trabalha com as 2 pernas, é um bidestro, então isso facilita muito, né? Já recebe, já toca, já distribui o jogo, as coisas saem muito rapidamente com ele ainda vai crescer bastante, tudo indica, mas o começo é bem promissor.